referente a isso, mas vamos lá. Doutor, queria saber que toxicologia, por que o nome toxicologia? O que que já vem na nossa mente? Aquele negócio veneno, né? Aquele negócio. Então, eu queria saber mais toxicologia. Quais são os tipos de toxicologia? Porque eu sei por cima que tem toxicologia clínica, farmacologia, forense, ambiental. Quais são os tipos desse mundo? Poderia dar uma resumida para nós? Tá. Na verdade, a toxicologia é a ciência que estuda de uma maneira muito abrangente e ampla e complexa a ciência que estuda as substâncias tóxicas. Então, não simplesmente a substância tóxica, mas como a substância tóxica, seja qual for ela, e muitas vezes a substância nem é tóxica, mas o que determina a toxicidade muitas vezes pode ser a quantidade, né? E eu sempre brinco isso com, com, com os meus estudantes, por exemplo, e mesmo entre vocês aí, né? O quanto o Tom, por exemplo, ou o Heitor, ou o Pedro pode ser tóxico se ele ficar toda hora chamando por vocês, ou o Ricardo também, né? O quanto ele pode ser tóxico se ele ficar toda hora chamando por vocês e perguntando as coisas e etc. É excessivo, aquele namoro tóxico, aquele amigo tóxico, etc. Aquela coisa que é excessiva e que por si só não é prejudicial, né? Veja só o Tom lá, né? O Tom não é prejudicial, né? Tom, desculpa aí usar você como referência, mas se de repente o Tom ficar muito em cima aí de vocês, ou o Pedro ficar muito em cima, aí, ou dependendo daquilo que ele fala, daquilo que ele, né, compartilha com vocês, acaba sendo tóxico. Então, a toxicologia, ela não estuda, é uma ciência muito ampla, complexa, porque ela não estuda somente a substância tóxica, mesmo porque tem substâncias que não são tóxicas, mas dependendo da quantidade, podem ser tóxicas. Ela estuda o comportamento da substância no organismo, a forma como a substância interage com as células, por exemplo, com as proteínas, e o que, quando ocorre essa interação, o que acontece com essa célula, com essa proteína, quando ocorre essa interação, e de uma maneira mais macro, quais são as manifestações clínicas que a pessoa vai apresentar diante dessa interação entre a substância tóxica e a célula, e daí existem populações que são mais ou menos suscetíveis, e daí isso fala um pouco de epidemiologia, de fatores de risco. Quando a gente pensa em risco, que é a probabilidade estatística de alguma coisa acontecer, né? Então, a toxicologia também estuda o risco, então você está exposto a uma substância tóxica e qual é o risco de você desenvolver uma intoxicação. Então, essa é uma área da toxicologia chamada de avaliação de risco. Então, existem muitas frentes, a toxicologia possui muitas frentes, mas a toxicologia em si é uma área complexa, abrangente, porque não estuda somente a substância tóxica, como eu falei para